de tudo que a gente vem falando, linguagem, moradia e tudo, a vida social, né? E dentro de um limite, ainda há um certo livre-arbítrio lá, né? Não tanto quanto a gente tem esse treino no corpo físico, né? Mas aí a gente percebe que lá tem todo um movimento de estudo, como aqui a gente tem a escolha de também não, no plano espiritual, a gente ter o caminho de escolha, de, dentro do plano espiritual, escolher ainda trabalho, estudo, aprimoramento, e dentro desse ainda há uma escolha de não aprimoramento, né? De querer o domínio, de querer o domínio da Terra, ainda estando apegado ainda, né? Estando no plano astral e ainda querendo esse domínio da Terra, sem a percepção de uma evolução que a Terra só está sendo uma passagem e vai sendo cada vez uma passagem, né? E aí dentro do plano espiritual tem os dois movimentos, né? Ainda tem a escolha de um estudo, de um aprimoramento, de um trabalho. E também pode ter uma outra escolha, mas sempre, como lá e aqui, amparados ainda pela misericórdia de um despertar, né? Tudo dentro de um limite. A bondade, na divindade, nunca há limite, né? Sempre a bondade, aprimoramento, a gente vai indo. Quando a gente não tem essa bondade, tem limites, somos assistidos nos dois, estamos sempre sendo assistidos. Então, quando não há bondade, ainda há limite, mas ainda temos uma vida social que bem parecida aqui, com algumas escolhas, mas com alguns limites quando não leva à evolução. Mas mesmo assim, ainda lá há um movimento e há escolhas, né, para ser feitas. Ainda lá no plano É, eu, espiritual. eu pulei um pedacinho aqui, desculpem. Eu não li católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos reunidos em grupos e igrejas e afins. Lembrando que o nosso livre-arbítrio, ele prevalece tanto quanto nós estamos encarnados ou desencarnados. O nosso livre-arbítrio nunca é mexido por qualquer espírito superior, por Deus, por ninguém. Somos sempre nós, designamos os nossos caminhos e os nossos destinos. Nosso livre-arbítrio sempre prevalece em qualquer situação. Animais e plantas. O solo do mundo espiritual... Desculpa. Quer falar alguma coisa? eu acho que O solo do mundo espiritual, à semelhança do solo do planeta, é coberto por uma infinidade de plantas, flores e hortaliças que são cultivadas com muito esmero por mãos bondosas. Os animais, como regra geral, reencarnam quase imediatamente após a morte. No entanto, em certas ocasiões, eles podem vir a ser preparados por entidades especializadas para serem utilizados em tarefas específicas. Muitas vezes, no entanto, as descrições da paisagem espiritual, quando falam de formas animalescas, estão se referindo a espíritos humanos em processo de deteriorização de seus corpos espirituais. É a lincotropia ou a zootropia, como também de formas ideoplásticas, fruto do pensamento e da vontade de entidades viciosas do astral inferior. Então, a gente temos no plano, ainda temos as plantas e os animais, e não é de a gente se assustar, né? Como assim? Tem animais? Tem planta? Tem. Porque a gente, quando imagina um lugar bonito, a gente imagina um lugar com muitas plantas, flores. Na maioria das vezes a gente pensa assim. E os animais também não estão longe disso, né? Quantas, hoje, a gente pensar num plano físico, pessoas se sentem bem
perto de animais, estudando animais. E o plano espiritual, ele não é um plano para nos assustar. Vamos tirar tudo, o plano espiritual é muito diferente. Não, não é muito diferente, porque aqui é a nossa escola, então lá não vai ser tão diferente quanto é aqui. O que vai mudar é o nosso pensamento, aonde ele vai nos levar. Que nele, às vezes tem animais que têm tarefa específica, tem. A gente às vezes vê cão guia, por exemplo, né? Que qual é a tarefa, qual é a missão dele, né? E tem uma tarefa bonita até no plano, aqui no plano físico. Então, no plano espiritual também tem, porque não é uma mudança tão radical. A gente às vezes acha que não, vai ter uma mudança radical, não. A mudança radical que a gente tem que fazer muito é em torno do nosso pensamento, para onde que a gente vai. E aí ele faz uma descrição mais abaixo dessa zootopia, lincantropia, porque às vezes a gente também vê relatos de amigos, olha, eu vi um espírito, ou vi um espírito, vi um animal, vi um espírito, um animal. Ou bem provável que você viu um irmãozinho com o pensamento dele, ele está com o pensamento de um animalizado, pensando que é um animal, alguma coisa assim, e ele está plasmando o entorno dele, o perispírito dele, pensando que é um animal. Então a gente vê, é um irmãozinho, mas o pensamento dele, e ele está com o pensamento que ainda é um animal. São coisas um pouquinho diferentes, né? No plano espiritual, as plantas, os animais, sim, sim. A gente pode muitas vezes ver relato e irmãozinhos que viram meio humano, meio animal, também viu. É uma coisa diferente, mas também é. Mas ele viu um espírito que está pensando, plasmando em si mesmo, como a gente viu na roupagem, só que sem o controle do pensamento, imaginando ser um animal e ele está plasmando aquilo nele, né? A idioplasia, né? Ele está idealizando aqui. Ele está idealizando aquilo mesmo. É isso aí. O homem após a morte. Lembra-nos Kardec que após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e viver. E complementa. Isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. De forma didática, podemos sistematizar as opções do homem após a morte física em 3 situações. Continuar vivendo na crosta, que são os espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos darem-se conta de que já são mais pertencentes ao mundo material. Alguns fatores que podem condicionar a este apego à vida material. Então, eles podem ter, né? Eles pensam que ainda estão vivos e eles podem sentir ignorância, confusão e medo, apegos excessivos a pessoas e lugares, inclinações pelas drogas, álcool, fumo, comida e sexo, vinculação a negócios não concluídos, desejos de vingança. Então, esse é um caminho, né, assim, e todos temos a plena consciência e certeza, né, que haverá esse desencarne, esse desprendimento dessa matéria que hoje a gente anima ela, e aí o que vai acontecer, né, depois que deixar de o meu espírito deixar de animar esse corpo? A gente sabe que isso é uma certeza que temos. E para onde que vai? Vai ao lugar onde a gente
vê, onde a gente vive hoje, aonde o que que eu quando o que que eu faço desse meu uso, desse meu treinamento, dessa minha escola nesse corpo físico? Aonde que o meu pensamento, aonde que eu vou estar? É esse pensamento que a gente tem hoje, é onde ele vai nos conduzir, né? Ah, a gente tem muito apego, tem pouco apego, então é lá onde ele vai nos levar. E aí ele vem dividindo em três situações, e aí uma que a gente vê que é muito próximo à crosta e é muito próximo ao que a gente está, que são todos os vícios que a gente tem, toda a nossa falta de compreensão e de conhecimento das coisas, aí faz com que a gente vai a algum lugar? Não, a gente só deixa o corpo e fica e permanece. Permanece naquilo apego que a gente tem por os bens materiais, por alguns vícios que a gente tem, e seja eles quais forem, e toda essa, às vezes, um desejo de vingança, porque apego ao sentimento, né? Olha, aquele sentimento me fez mal. E a falta de compreensão. Então, assim, aonde que eu estou direcionando o meu o meu caminho, né? O meu caminho de evolução. Porque a evolução vai acontecer, né? Mas aonde, eu deixei mais o físico. Eu vou, sim, qual é esse lugar? Como que você fez o uso do seu conhecimento? Como que você apurou o seu conhecimento? Então, aí você escolhe. Então, aqui ele só está dando uma dica. Esse primeiro continua vivendo na crosta? Continua. Por que será que ele continua? Porque ele ainda, quando o uso da matéria, o uso do corpo físico, ele se apegou a essas outras não qualidades que coloca aqui, né? E ele aprimorou ou não aprimorou. Então, se deixou um pouquinho de aprimorar, aí a gente tem uma ideia de que lugar possa ser, né? Então, é um treinamento um pouquinho bom para a gente pensar, né? Como que a gente está nos treinando? Será que a gente se encaixa um pouquinho nessa coisa? Como que a gente lidar com isso? Que a certeza é, né? Mas qual é o treinamento que a gente aplica? E aí ele está dando uma dica de muitos como treinou e como ficou, né? Numa situação mais próxima da crosta. Então, vamos ver a seguir se tem mais algumas opções para a gente, né? A gente que trabalha na sessão de desobsessão, eu, Gleidson, a gente sabe muito bem que quando a gente conversa com espíritos que estão ali, que vêm desesperados, eles estão há anos ligados numa mesma situação. Espíritos que estavam numa batalha, numa guerra, eles continuam por séculos. A guerra já acabou há muito tempo, porém o pensamento deles ainda está ali. Ainda eles estão vendo pessoas morrer, ainda eles estão sofrendo por aquilo. Espíritos vingadores, que querem se vingar de determinadas pessoas. Aquele inimigo dele já nasceu, já está vivendo outra vida, já está longe, mas ele está ali, naquela vingança, ainda querendo se vingar daquela pessoa que nem lembra mais que ele existe. Espíritos ligados a álcool, a droga, ou a qualquer outro vício que nós temos, a sexo, enfim, a qualquer coisa. A mesma coisa. Eles ficam ali. Então, eles plasmam isso e ali eles ficam por tempos e tempos. Eles não conseguem sair daquilo. Eles vão ser socorridos? Com certeza. Porque ninguém fica ali jogado. Deus não permite isso. Um dia, em algum momento, eles vão ser auxiliados. Como eles são auxiliados quando eles aparecem na sessão de desobsessão que a gente faz. Eles são levados por espíritos superiores e bons para que eles sejam esclarecidos. É onde a gente conversa com eles e explica. Muitos nem sabem que desencarnaram. Para eles aquilo é tão vivo e tão normal que eles estão vivendo aquela vida ainda. Eles não percebem que eles não estão ali. Aí a gente vai explicar, vai mostrar, e eles vão mostrando e devagarinho eles vão entendendo. Então, todos, absolutamente todos, quem erra, quem não erra, todos vão ser atendidos. Todos nós vamos evoluir.
Ninguém vai ficar para trás. Não existe um espírito, por pior que seja, que a gente possa achar da nossa visão, que seja um criminoso, um bárbaro, uma coisa, que não vai ter uma salvação. Todos terão. Todos terão de acordo com o seu momento, como está fazendo, como vai reagir. Porque o livre-arbítrio, como eu disse, é super importante. É dado a eles essa chance. Porém, eles não estão amarrados. Eles chegam ali dizendo que vieram amarrados. E a gente fala, não, você não está amarrado, dá uma olhada. Você está solto. Se você quiser, você vai embora. Se você quiser, você conversa comigo. Eles conversam, percebem que não estavam amarrados. Outros têm a sensação de sede, de fome, de frio, de calor, enfim, de todas as sensações que nós temos. Eles continuam por muito tempo. E aí a explicação vem e eles vão entendendo e vão seguindo. E devagarinho cada um vai seguindo a sua evolução. Lembrando que nem todos ficam assim. Lembrando novamente que os nossos pensamentos nos atraem e deixam exatamente junto com espíritos desta natureza. Deslocarem-se para certas regiões do umbral. Muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética, automática ou por entidades do mal para uma das regiões umbralinas e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem a sua psicosfera pessoal. Recolhimento a uma colônia espiritual, onde deverão integrar-se à vida extrafísica. Como eu disse, todos serão socorridos, né? Pode falar, Gleidson. Então, não, só colocando, né, porque às vezes falar, o mais foi levado a umbral, né? A questão não é nem de, assim, foi levado, mas é que o seu pensamento, ele te coloca numa posição assim, né? E aí a gente fala assim, mas toda essa dor, esse sofrimento, às vezes os vícios, essa coisa, esses que a gente ainda somos incompreensivos e julgamos, ele também ele é parte da evolução, né? Da evolução, porque se não houver esse sofrimento, porque não há o espírito que veio já com toda uma bagagem, sempre aquela que o espírito, como que ele surgiu? Simples e ignorante. Então, todo esse processo é a evolução. Aí a gente tem que pensar também, né, na nossa responsabilidade de encarnados, né? O quanto que a gente serve de exemplo e de incentivo para os nossos amiguinhos desencarnados, né? Porque a gente vê que eles têm a necessidade ainda física e que são usados assim, eles aproveitam a nós que somos encarnados. Então, cabe nós uma responsabilidade de pensar qual o auxílio que a gente dá para os nossos amiguinhos espirituais, e também ter a consciência de ir eliminando esses julgamentos, achar que é um vício, é um ato errado. Isso é um julgamento também nosso, né? Como que será os espíritos amparadores? Eles respeitam, ficam numa posição de respeito, mas nunca desamparam, sempre ali por perto. Olha, aí ele vem aqui e fala, mas quando que eu saio da zona umbralina? Quando há o arrependimento e a vontade de reparar, né? Então, qual que é a espera, né? É igual ficar esperando que haja o arrependimento. Então, por parte do espírito, aquela condição de evolução, eu tenho noção de que esse ato é um ato errado, muitas vezes a gente julga, olha, aquele ato é errado. A gente está errando por julgar, mas aquele ato é a evolução dele, ele não tem a consciência de que aquilo é um ato errado. Quando ele tiver a consciência, ele haverá o quê? O arrependimento e o despertar de que aquilo foi errado. Então,
a evolução. Então, há a responsabilidade nossa de encarnados, de como a gente contribui por nossos irmãos encarnados, e como que eu faço quando eu estou nessa zona umbralina? Há o arrependimento. Há o arrependimento. Quando há arrependimento, há o amparo, né? Eu acho que dá para a gente até pegar um gancho lá na Bíblia e pensar, né? Jesus crucificado no meio de dois, um mais rebeldezinho um pouquinho, falando algumas coisinhas, e o outro um pouquinho menos rebelde. E ele pediu, ó, Jesus, quando o Senhor estiver lá no seu reino, lembra de mim. Ali há um momento de arrependimento. Então Jesus fala, olha, hoje mesmo você estará no paraíso. No paraíso, qual é o paraíso? Esse paraíso que a gente vem falando, das colônias espirituais, do arrependimento, ó, do reparo. Então você vai para uma colônia, você será reparado. Então, vamos pensar que o arrependimento ele vai nos levando à proximidade do aprimoramento. Ah, tá passando por situação? Tá. Mas ele faz parte do seu aprimoramento. Mas não, e do meu também, que não posso julgá-lo. Tenho que estender as mãos, né? Então, há as responsabilidades nossas, como encarnado hoje, de não julgar e treinar para quando a gente precisar e estiver do lado de lá, a gente perceber, tanto do lado de lá, do lado de cá, que o que vai me tirar dessa situação? O arrependimento, o entendimento e o conhecimento daquilo que eu fiz não está sendo certo, não é um caminho certo. E aí a gente vê que existe a zona umbralina e a gente vive nela tanto sem estar no espírito, ainda aqui na matéria a gente consegue, ainda vive isso, e mesmo na zona umbralina, a luz, os auxiliadores, é só a gente estender a mão, é só a gente pedir auxílio e se arrepender, né? Lembrando mais uma vez que o nosso pensamento é super importante, e há um ditado que fala assim: me digas com quem andas, eu te direi quem és. Eu gosto ao contrário. Me digas o que pensas, que eu te direi quem te acompanha. É, é bem assim. De acordo com o que você pensa, você tem os seus amiguinhos ao seu lado, né? Que a atração do pensamento é muito forte. Então, quando você tem sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, você só está atraindo para você espíritos da mesma faixa de pensamento. É a faixa de pensamento, é a nossa vibração que nos leva a determinados lugares. Então, cada pensamento ruim que a gente tiver, porque nós estamos sujeitos, porque à volta de nós está populando de espíritos, de todos os naipes, de todos os jeitos. Então, nós vamos se ligar com aqueles que melhor se afinam com os nossos pensamentos. Como somos humanos, às vezes não estamos tão elevados, né? Não somos santos, não somos puros. Então, nós erramos por pensamentos, né? Por fala, por ações, a gente erra. Então, toda vez de um mau pensamento ou alguma coisa ruim, a nossa consciência nos acusa. É neste momento que devemos mudar a nossa vibração, elevando um Pai Nosso, mudando de janela, como a gente costuma brincar. Desculpa Muda. interromper, vó. 5 minutos para o final dessa aula, tá? Por que termina tão rápido? Vamos deixar então. Deixa então para todo mundo, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui esse último item aqui, né? Eu já li tudo. Não, Já foi. Ah, já deu o último, desculpa. Já leu, já foi. É que você não passou na tela, mas eu li. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se não der tempo, pergunta no grupo, mas pergunta, gente, tá? Já disse que se eu não souber, eu vou procurar saber para responder. E o Gleidson a mesma coisa, né, Gleidson? Sim, com certeza. Não? Vanessa, Nata, Márcia, Vil. Eu quero falar uma coisa. Pode falar, filha. Assim, eu acho que a aula de hoje foi todinha baseada na obra
na obra do André Luiz, do Nosso Lar, né? Todinha, a gente lendo o livro e vendo o filme, todinha foi baseada nela, né? Então, não sei se todo mundo conhece, todo mundo já viu, mas eu já vi umas 3, 4 vezes. E toda vez que eu vejo, eu encontro uma coisa nova, eu aprendo uma coisa nova. E mesmo lendo de novo, estou aprendendo coisas novas. Eu acho que vale só para, como dica, quem já viu, vê de novo, lê de novo, que vale a pena, que essa aula inteira está no Nosso Lar. É verdade. Era só isso que eu queria falar. Livro como filme. Eu acho que o livro acrescenta muito mais coisas. O filme é para quem não tem paciência para um livro, então dá um juntamento ali para algum conhecimento. Mas o livro é tremendamente maravilhoso. Você lê agora, conforme a situação que você está vivendo, você aprende mais um pouco. É o que a Márcia disse. É muito interessante o Nosso Lar. Bom, eu vou deixar você curiosa para a próxima aula, que vai ser a escala espírita e a progressão dos espíritos. Vamos falar sobre espíritos puros, bons, imperfeitos, e vamos ver onde é que nós vamos se encaixar nisso tudo. Tá? A próxima aula é com a faladeira aqui. Então, muito obrigada por nos ouvirem, né, Gleide? Vamos para a ferramenta. Quem é que vai fazer a prece? Não? Não precisem brigar, não gritem, não briguem, eu dou cena, pera, só um pouquinho. Eu faço a prece hoje. Agradecido que estamos, Senhor, pelos conhecimentos dados para nós na noite de hoje. E agradecemos, pedindo que nos proteja durante a semana, que sejamos todos nós em perfeita sintonia com o plano espiritual mais alto, que possamos todos nós nos recordarmos durante a semana das lições que foram ditas hoje e, principalmente, que possamos colocar em prática o perdão, o amor e que possamos, a cada dia que passa, evoluirmos cada vez mais. Que Jesus nos proteja, nos livrando de toda a maldade, de toda a violência, de tudo que de mal que existe aí fora. Livrando-nos da doença espiritual, da doença moral, da doença material. Que a nossa casa, nesse instante, seja iluminada, protegida. Que espíritos bondosos estejam passeando pela nossa casa, fazendo uma limpeza espiritual na nossa casa, em todos os membros que ali estão. Lembrando dos nossos familiares, das pessoas que amamos, das pessoas que se encontram nessa hora hospitalizadas, que todos possam estar recebendo a luz divina, a força, a fé e a coragem para a nossa caminhada. Que os nossos conhecimentos se tornem cada vez maiores. Muito obrigado, fiquem com Deus e até quinta, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Maurício. Gostoso Tchau. você aqui hoje, viu? Foi um prazer. Coraçãozinho para você também. Assim, Maurício, assim. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Vilminha, Vanessa, Renatinha, Cléo, Claudinha. Falei todo mundo? Pulei alguém? Não? Acho que falou. Acho que falei. Danilo, Vanessa, Vilma. Tchau, Gleidson. Gleidson, não esquece do meu vídeo. Tchau, tchau. Tá? Ah, tá. Beijo.
Tchau, gente.